Estudo bíblico. A família cristã. Assunto: casamento. Texto: Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Introdução. A família é a célula básica, a célula mãe da sociedade. Ela é a instituição mais antiga criada por Deus, formada pela união entre o homem e sua mulher. O casamento é algo tão importante que o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, nos diz que ele é digno de honra. A palavra de Deus usa do casamento para ilustrar a união entre Cristo e a sua igreja. Tendo em vista o seu grande papel, em todas as nações, desde os tempos remotos, existiam leis que prestigiam a família. Infelizmente, nos dias atuais, vigoram leis que, na verdade, visam destruir moralmente e espiritualmente esta instituição tão importante. Um exemplo disso está no novo Código Civil brasileiro, que aprova a união homossexual. A família tem sido duramente atacada pelo diabo. Muitos conceitos modernos têm provocado a destruição dos padrões morais da família e, consequentemente, gerado uma sociedade totalmente fraca, confusa e distorcida. Parte 1. A origem da família. A família foi criada por Deus através da união conjugal entre Adão e sua mulher. O casamento foi instituído pelo Senhor Deus no Éden e é a sua vontade para o ser humano. No livro de Gênesis, encontramos dois textos a respeito da criação da primeira família. Em Gênesis 1, 26, 31, Deus instituiu a união conjugal que de início não precisava de um contrato, haja visto o homem ter sido criado inocente. Em Gênesis capítulo 2, de 18 a 25, Deus conta detalhes da criação. A união conjugal tem propósitos que podem ser vistos nos textos bíblicos citados acima. No primeiro relato, podemos perceber claramente um dos objetivos da união matrimonial, o relacionamento sexual para a perpetuação da espécie. Vejamos, Gênesis 1, 28. Sede fecundos, sejam sexualmente maduros, capazes de se reproduzirem. Multiplicai-vos, tenham filhos através do relacionamento sexual. Enchei a terra, perpetuem a espécie. Vale lembrar o conceito de fecundação. É a união dos gametas masculinos e femininos para que ocorra a fecundação natural. Deve haver relação sexual, portanto, o relacionamento sexual entre marido e mulher também foi criado por Deus. Um ser humano é considerado amadurecido fisiologicamente quando se torna capaz sexualmente para a reprodução. A relação sexual não foi criada apenas para a perpetuação da espécie, embora este seja o seu fim principal. Mais adiante, em outra aula, trataremos do assunto que diz respeito ao relacionamento sexual. Não desejar ter filhos é pecado diante de Deus. É de se estranhar um casal cristão sadio que não deseja ter menos um filho. Deus disse: multiplicai-vos. Isto significa ter filhos, reproduzir. Não querer ter filhos sempre está ligado com algum problema familiar primário, que pode ser avareza, egoísmo de um dos cônjuges ou de ambos, vaidade, incerteza, falta de amor, não gostar de crianças, etc, etc. A solução não está em não ter filhos, em sim em resolver o problema. Observação. Exclui-se do caso acima citado o casal impossibilitado de ter filhos por algum motivo. Lembre-se que a ordem de Deus no Éden não foi somente para Adão e sua esposa, mas para toda a raça humana. Quantos filhos deve ter o casal? Isto é uma questão que cabe apenas ao casal e vai depender de vários fatores tais como idade, condição social, contexto social, saúde, momento, capacidade sexual, etc, etc. Conselho: ter apenas um filho não é pecado, porém não é o ideal, né? Parte 2. O companheirismo. O outro objetivo do casamento está em Gênesis capítulo 2, de 18 a 25, ou seja,
O companheirismo, ajuda mútua. Versículo 18, auxiliadora. Esta ajuda é bem retratada em Eclesiástico 4, versículos de 9 a 12. Quando o Senhor criou o homem, logo no princípio, já mostrou o seu desejo de que o homem não estivesse sozinho. Então criou a mulher para que estivesse com ele como companhia. Não é bom que o homem esteja só. Versículo 18. O homem é um ser social. Deus instituiu o casamento como bênção para o homem e a mulher. E é a vontade de Deus para a humanidade. Deus deu ao homem uma única mulher e para a mulher um único homem. A bigamia e a poligamia são aberrações e distorções do homem pecador. Far-lhe-ei uma auxiliadora, versículo 18. Com o pecado, o homem passou a macular este relacionamento tão importante criado por Deus. O casal sem Deus está destinado ao fracasso. Deus é a terceira dobra no casamento, que impede que ele se rompa. Eclesiástico 4, 12. Quando analisamos o texto bíblico de Gênesis 2, de 18 a 25, observamos algumas verdades com relação à mulher, que foi criada pelo Senhor, formando com Adão a primeira família. Primeiro, Deus já sabia que não era bom para o homem estar só. Do mesmo modo, ele sabia que criaria a mulher. Nada é novidade para Deus. Lembre-se de que o Senhor é onisciente. Entretanto, Deus permitiu que o homem sentisse que precisava de alguém que o ajudasse. Gênesis 2, 20. Segundo, a mulher foi tirada do homem, ou seja, homem e mulher se completam no casamento. O que faltava no homem foi preenchido com a mulher e vice-versa. Versículos 21 a 23. Quando ocorre a união conjugal, homem e mulher tornam-se uma só carne. Versículo 23 e 24. Terceiro, Deus deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Versículo 24. Quando o casamento ocorre, deve haver independência dos cônjuges em relação a seus respectivos pais. A família passa a ser homem e sua mulher. É de estranhar mulheres que casam e vivem na barra da saia da mamãe. Da mesma forma, é esquisito um homem que vive na dependência financeira dos pais. Outro erro comum é quando os pais de um dos cônjuges vivem se metendo na vida do casal. Esses problemas e muitos outros são a causa da distribuição de muitos casamentos. Quarto, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Versículo 25. Isto mostra a inocência do casal. A malícia não está no corpo e sim no coração. Após a queda, o homem tornou-se malicioso. Observação: o relacionamento sexual entre o casal já existia antes do pecado. Conclusão: a família foi instituída por Deus, sendo o casamento a vontade do Senhor com muitos propósitos, dentre os quais o companheirismo mútuo e o relacionamento sexual com o objetivo de perpetuar a humanidade. No início não existia contrato de casamento, pois não havia ainda o pecado. Quando o casal se une, passam a ser uma só carne, devendo, portanto, ter independência em relação aos respectivos pais. Na próxima aula abordaremos o assunto casamento civil. Esse texto é do pastor Ricardo Correia de Matos.